Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 31 ao versículo de número 39. Romanos, capítulo de número 8, o versículo de número 31 ao versículo de número 39. Que diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar a Deus. Muito obrigado, Pai, porque foi do Teu agrado mais uma vez nos conduzir a esse momento de estudo da Tua Palavra. Essa nova série que estamos aprendendo, Deus, sobre o neopentecostalismo, seus desvios doutrinários, ó Deus, que Tu nos ajude, ó Pai, a conhecermos um pouco dos erros que têm sido propagados, para identificá-los como tal, ó Deus, para sabermos repreender e corrigir aqueles que estão na cegueira espiritual, para que porventura, ó Deus, se há ainda em nós resquícios de pensamentos neopentecostais contrários à Tua Palavra, Pai, que Tu nos ajude a enxergá-los por meio dos estudos que tivermos aqui, ó Deus, que Tu conduza-nos aqueles que estarão dando os estudos, ó Deus, para serem fiéis à Tua Palavra, não só ao expor a verdade do que ela nos diz, mas expor fielmente, ó Deus, os erros daqueles que se desviaram da Tua Palavra, Pai, para que não cometamos o pecado do falso testemunho, ó Deus. Ajuda-nos no decorrer desta noite, no aprendizado, no crescimento e no conhecimento da Tua Santa Palavra, Pai. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos a estar nesse momento desejosos de seguir e proceder conhecendo a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo Te oramos, agradecidos por esse momento. Amém. Rafa, gostaria de convidar a irmã Rafa para juntos estarmos entoando um canto com o Senhor. Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar aqueles que podem para ficar de pé. E vamos louvar o hino de número 49. Eu peço que os irmãos que não tiverem com o novo cântico próximo, tenham aqui na frente. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Ele o supremo, guiando com seu imenso poder.
Irmãos, a gente vai dar então continuidade ao nosso estudo sobre o neopentecostalismo. No primeiro estudo que nós tivemos, a gente viu as principais igrejas neopentecostais que há aqui no Brasil, pelo menos algumas delas, né? A gente viu lá a Igreja Universal do Reino de Deus, a gente viu a Igreja Renascer, a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Bola de Neve, qual mais? A Igreja, a gente não falou da Mundial não, falou? Falou não. Mas também a gente vai tratar um pouco sobre a Mundial mais na frente, especificamente. Mas também a Igreja Mundial do Poder de Deus é uma igreja neopentecostal. Então a gente falou sobre algumas dessas igrejas que são consideradas igrejas neopentecostais. Lembra lá que a gente falou sobre as 3 ondas do pentecostalismo? A primeira onda do pentecostalismo, como os historiadores da igreja brasileira costumam dividir, principalmente Paul Freston, seguindo a linha dele, primeira onda pentecostal foi da Assembleia de Deus e da Congregação Cristã no Brasil. A ênfase era não falar em línguas. Aí veio a segunda onda. Essa primeira onda está em 1910 até 1950, por aí. Já a segunda onda vai de 1960 até 1980, que é conhecido como a segunda onda, que enfatiza não mais agora o falar em línguas, mas agora a cura divina. Aí vem a terceira e última onda, que a gente está trabalhando agora, que é chamada a terceira onda do pentecostalismo, que agora a sua ênfase não é tanto nas línguas, não é tanto na cura, é também na cura, mas principalmente na prosperidade, ou na prosperidade financeira. Então essa é a terceira onda que nós estamos estudando do pentecostalismo, que ficou conhecido como neopentecostalismo, certo? Então a gente viu algumas práticas dessas igrejas, mas mais na frente a gente vai estar abordando mais detalhadamente a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus e, salvo engano, a Igreja Verbo da Vida. Eu não sei o pastor que vai falar. O pastor vai falar sobre a Universal, e se eu não me engano é a Vitória em Cristo, não lembro bem. Mas seja como for, a gente vai estar trabalhando algumas dessas igrejas. Mas hoje, o nosso principal propósito é mostrar alguns dos que têm sido os principais ensinos dentro do neopentecostalismo. Enquanto das outras vezes a gente simplesmente tentou mostrar um pouco da história e das principais igrejas, agora a gente vai tentar mostrar quais são as crenças principais do neopentecostalismo, certo? Sopra. Aqui eu estou me baseando em 2 livros principalmente, que é o livro de Paulo Romero, Decepcionados com a Graça, que ele trata sobre algumas doutrinas das igrejas, mas principalmente se concentra na Igreja Internacional da Graça de Deus, tá? Tem uma parte aqui que ele começa a direcionar a Igreja Internacional da Graça. E o outro livro é Teologia da Prosperidade à Luz das Escrituras, da autora Marisa Tavares, que é uma dissertação de mestrado dela. Vamos lá. Paulo Romero diz o seguinte: doutrinas como justificação pela fé, adoção, predestinação e escatologia, valorizada pelas denominações históricas, aparecem com pouca frequência em suas pregações e publicações. Ou seja, dentro das igrejas neopentecostais, dificilmente você vai chegar numa igreja e você vai ver uma pregação sobre predestinação. Seja contra ou seja a favor, mas você não vê. Quando você chega nas igrejas neopentecostais, dificilmente você vai ver um estudo sobre a doutrina da justificação pela fé. Pode acontecer? Pode, mas não vai estar lá constantemente no centro de seus sermões, ou corriqueiramente sendo mencionado nos sermões daqueles pastores, bispos e apóstolos, ou autodenominados apóstolos. Então, uma das diferenças principais entre as igrejas mais históricas é que essas igrejas mais históricas têm uma ênfase nessas doutrinas que têm sido essenciais e centrais ao longo
da história do cristianismo. Doutrinas como a doutrina das últimas coisas, doutrina como a justificação pela fé, principalmente da reforma para cá, doutrina como a adoção que nós temos em Cristo. Tudo isso não é muito importante para eles, porque eles têm uma perspectiva a respeito do que é a ênfase bíblica dos ensinamentos que destoam das igrejas mais históricas e herdeiras, principalmente da reforma protestante. Diz ainda Paulo Romero, uma das propostas principais da maioria de seus pregadores é banir da vida humana a doença, a pobreza e todo tipo de sofrimento. Com isso, pretendem produzir uma nova geração de fiéis, rica e fisicamente saudável. Então, essa é a principal intenção das igrejas neopentecostais. Todo tipo de doença, todo tipo de pobreza e sofrimento tem que ser arrancado da sua vida. Eles agora querem uma nova geração de adoradores. Lembra aí das músicas, né? Tem uma música, a geração de Samuel está se levantando. Enfim. Então é a nova geração de adoradores aí do neopentecostalismo que a gente vai ver, adoradores da prosperidade, adoradores da vida com saúde plena. É isso que eles tentam buscar e tentam enfatizar nos seus ensinamentos e sermões. Veja o contraste. Eles negam as principais doutrinas cardeais e, como consequência, o que é que resta para eles? Vai restar isso daí. Falar de cura, falar de bênção financeira e coisa relacionada aos tempos presentes. Não que os outros não tenham a ver com o tempo presente, tá? Mas se limita só a isso, esse sistema deles. Então vamos falar um pouco sobre a origem e os ensinamentos das igrejas neopentecostais. Para os historiadores, vamos dizer assim, o líder original do pentecostalismo foi Esek Kenyon, nascido em 1867 e morreu em 1948. Embora ele não seja considerado o pai da teologia da prosperidade, porque o pai da teologia da prosperidade é o cara que vem depois dele, mas ele é o que dá vamos dizer assim, as bases para que esse que é mais famoso, que a gente vai ver mais na frente, pudesse ser conhecido como o pai da teologia da prosperidade. Mas as bases da teologia da prosperidade está aí, em Esek Kenyon. Quais são os ensinamentos de Esek Kenyon, ou o que influenciou os pensamentos de Esek Kenyon, que posteriormente foi adotado pelos defensores do neopentecostalismo? Esek Kenyon estudou na faculdade Emerson de oratória. Essa faculdade Emerson de oratória, lá nos Estados Unidos, foi conhecida por muito tempo por adotar o que é chamado de sincretismo religioso. Ou seja, eles pegavam um bocado de ideias religiosas de diferentes religiões, do islamismo, do budismo, das religiões de mistério, da ciência cristã, enfim, eles pegavam um punhado de ensinamentos de cada religião e dali fazia com que aquela faculdade fosse influenciada por múltiplas crenças religiosas e muitas vezes até contraditórias entre si. Seja como for, essa faculdade ficou conhecida principalmente com esse tipo de ideia. É uma faculdade que defende o pluralismo de crenças religiosas. Isso teve influência na vida de Esek Kenyon e posteriormente a gente vai ver que isso influencia os principais proponentes do neopentecostalismo hoje. Veja, o que é o sincretismo religioso? É simplesmente você pega uma crença cristã, pega uma crença do budismo, uma crença do hinduísmo, uma crença do islamismo, diz, aqui tem coisa boa no budismo, aqui também tem coisa boa no espiritismo, aqui também tem coisa boa, e vai fazendo um verdadeiro, uma salada religiosa. Então ele estuda nessa faculdade, consequentemente é influenciado por esse pensamento do sincretismo religioso que ali dominava.
Outra coisa que influenciou pesadamente o pensamento de Isaac Kenyon foi a ciência cristã. Vocês conheciam essa religião? Ciência cristã? Falando a respeito disso, Alderi Matos, que é o historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, diz o seguinte: eles ensinavam que a verdadeira, isso é a ciência cristã, tá? O que é a ciência cristã? Ele está dizendo aqui, o que é que a ciência cristã ensinava? Foi propagada por seu principal idealizador foi uma mulher. Eles ensinavam que a verdadeira realidade está além do âmbito físico. O que é realmente real? É o que está além do âmbito físico. O âmbito físico não é a realidade verdadeira. A esfera do espírito não só é superior ao mundo físico, mas controla cada um dos seus aspectos. O que é que controla o mundo físico? O mundo do espírito, o mundo que é superior. Então existe uma realidade superior à que a gente vive aqui no mundo físico, é a realidade espiritual. É ela quem controla a realidade desse mundo físico. Até aí parece até ser Bíblia, né? Olha que negócio interessante. Mas ainda, a mente humana pode controlar a esfera espiritual. Veja que a gente tem três coisas aqui. A gente tem o mundo físico, a gente tem o mundo espiritual e a gente tem o que agora? A mente que faz o quê? Controla o mundo. E o mundo espírito controla o mundo? Veja a conexão aí, viu? Kenyon, aí sim, voltando para o pensamento de Kenyon, isso é o que a ciência cristã acreditava. Aí vem Kenyon, que era assim, em tese assim, se afirmava cristão, né? Kenyon acreditava que essas ideias não somente eram compatíveis com o cristianismo, mas podiam aperfeiçoar a espiritualidade cristã tradicional. Mediante o uso correto da mente, o crente poderia reivindicar os plenos benefícios da salvação. Então, na mentalidade de Isaac Kenyon é o seguinte: olha, a ciência cristã, em síntese, ensina o seguinte: existe o mundo espiritual que é superior e controla o mundo material, e existe a mente, que faz com que o mundo espiritual seja controlado por essa mente, que consequentemente essa mente que está controlando o mundo espiritual vai controlar o mundo físico. Eu disse: que interessante essa ideia, vou trazer agora para o cristianismo, e isso tem a ver com o cristianismo segundo ele. Você com a sua mente pode pegar os benefícios espirituais da salvação e trazê-lo ao mundo físico, pelo poder da sua mente. Essas são as duas principais influências de Isaac Kenyon para o neopentecostalismo. Quais sejam? A influência do sincretismo religioso e a influência da ciência cristã em específico, que o poder da mente, ao controlar o mundo espiritual, faz com que o mundo físico seja de acordo com o mundo mental que controla o mundo espiritual. Minha mente controla o mundo espiritual e o mundo espiritual controla o mundo físico. Certo? Você pode dizer assim: mas ele traz os benefícios da salvação. O que seriam esses benefícios da salvação? E a gente vai ver as consequências do ensinamento e do pensamento de Isaac Kenyon no segundo e principal, por isso que alguns chamam de pai do neopentecostalismo da teologia da prosperidade ou da confissão positiva, um homem chamado Kenneth Hagin. Nascido em 1917 e morto em 2003. Segundo Kenneth Hagin, que nasceu com um problema congênito no coração, uma doença que ele tinha no coração, era muito fraco e tal, os médicos não deram esperança nenhuma de vida a ele, ele acabou sobrevivendo, perto de 16 anos, então ele se converte e tal. Tem duas experiências marcantes na vida dele. Ele diz: olha, existem duas experiências marcantes na minha vida depois de eu convertido. Ele foi de uma igreja batista, depois teve uma experiência lá de falar em línguas,
vai para a Assembleia de Deus, depois pastoreia, é pastor da própria Assembleia de Deus, sai e depois cria o seu próprio ministério. Mas enfim, voltando aqui para o que é importante para o pensamento neopentecostal de Kenneth Hagin. Duas experiências marcantes. Ele fala, primeiro, ter sido levado ao inferno. Era para ter ficado por lá, né? O miserável desceu e voltou. Não é o demônio. Então, duas experiências marcantes. Primeiro, ter sido levado ao inferno. Ele disse que teve uma experiência muito profunda, que desceu ao inferno, que aquilo ali marcou a vida dele. E a segunda experiência marcante, que muda toda a sua perspectiva de vida e seu ministério, segundo o próprio Kenneth Hagin, é que ele tem uma compreensão agora correta e melhor de Marcos, capítulo de número 11, o verso 23 e 24. Vejam aí o que diz o texto. Quem encontrou aí pode ler Marcos capítulo 11, verso 23 ao 24. Desculpa. Veja, o que é que ele está querendo dizer da fé que move montanhas, não é isso? Se você crê, você com a sua fé você vai mover montanhas, você tem poder para fazer isso. Comentando esse próprio texto, Kenneth Hagin diz o seguinte: naquela terça-feira, eu orei pela manhã toda. Na hora costumeira, minha mãe veio me ajudar a tomar banho. Eram quase 8h30 da manhã quando ela saiu do quarto. Eu continuei orando. Eu estivera lutando com Marcos 11, 24 por algum tempo, mas ainda não experimentara nenhuma melhora. Nesse momento, eu descobri exatamente o que o versículo de Marcos, capítulo de número 11, verso 24, quer dizer. Até então, eu apenas esperava até ser realmente curado. Eu olhava para o meu corpo e observava as batidas do meu coração para constatar se realmente eu tinha sido curado. Lembra que ele tem um problema congênito no coração, né? Ele estava lá ainda dolorido, olhava para a fé que fala aí de Marcos e dizia: se você quer, você pode mover uma montanha. Ele disse, olhava para o meu coração e disse: está do mesmo jeito, Senhor. Diz o texto, continua. Mas percebi que esse versículo diz que você tem que crer quando você ora. O ter vem depois de crer. Eu agia de forma inversa. Eu estava tentando primeiro ter e crer em seguida. É o que a maioria das pessoas faz. Eu entendi, diz ele. Entendi o que tenho que fazer, Senhor. Eu tenho que crer que meu coração está bem, enquanto ainda estou deitado aqui nesta cama, e enquanto meu coração ainda não está batendo normalmente. Tenho que crer que a minha paralisia se foi enquanto eu ainda estou deitado, dependendo da ajuda de outros. Eu creio em meu coração que o Senhor já ouviu a minha oração. Creio em meu coração está curado, que meu coração está curado, e que essa paralisia se foi. Creio em meu coração que já recebi a cura para o meu corpo. Ninguém deu glória? Ainda bem. O que é que o autor está dizendo aqui? Kenneth Hagin está dizendo o seguinte: esse texto de Marcos está dizendo o seguinte: mesmo que ainda você seja tetraplégico, você não veja sua perna melhorar, nem andar, creia que você já foi curado, mesmo sem ver. Primeiro você tem que crer que já foi, para que posteriormente você possa de fato ser. Quando você crê, nada aconteceu, mas você tem que crer que aconteceu. Tem juízo? Eu não tenho nenhum picolé, mas eu tenho que crer que eu tenho um picolé, mesmo não tendo nenhum picolé.
Ele dizia, é isso que Marcos está dizendo. Mas não estou sentindo gosto nenhum de picolé. Mas você tem um picolé. Você está sentindo gosto de picolé. Mesmo se você não estiver sentindo gosto de picolé, você tem um picolé, porque futuramente você vai ter um picolé. Então, na perspectiva de Kenneth Hagin, a fé nada mais é do que primeiro você crer, mesmo sem ter, mas tem que crer que está tendo a coisa, para que você posteriormente é que possa obtê-la de fato e de verdade. Então a sua compreensão a respeito de Marcos é sobre esse aspecto. Creia primeiro que você já tem, para que posteriormente você possa consegui-la na realidade. Seguir aqui na frente. Kenneth Hagin, ele teve uma influência grande no Brasil, principalmente por meio de um homem bastante conhecido, diz Paulo Romero. Kenneth Hagin não poderia ter no Brasil porta-voz melhor e mais poderoso do que R.R.R. Soares, para divulgar suas ideias e doutrinas. Por ser a pessoa no Brasil que mais aparece na mídia televisiva, alcança milhões de pessoas. Quase todos os livros de Hagin em português foram publicados pela Graça Editorial. Então, as ideias de Kenneth Hagin foi propagado por R.R. Soares. Eu não sei se hoje ele ainda tem um programa de televisão. Tem às 9? Está todo mundo por dentro, né? Tudo bem. Sim, sem querer, né? Sem querer, passou, viu, tudo bem. Então, R.R. Soares, ele foi o propagador maior das ideias de Kenneth Hagin aqui no Brasil. Pense no que ele está dizendo lá naquele texto ao interpretar Marcos, né? Parece, não, só foi um errozinho. E a gente vai ver muitas das ideias de Kenneth Hagin aqui no nosso estudo. Então vamos lá. O que é, tendo visto esses dois principais proponentes que deram a base fundamental para o neopentecostalismo, a gente vai ver agora diversas áreas em que o neopentecostalismo atua e tem as suas ênfases. A primeira delas é a doença e a saúde. O que é que o neopentecostalismo fala a respeito da doença e da saúde? Veja o que Kenneth Hagin diz. Os homens só ficaram doentes depois que deram ouvidos ao diabo. Então, se você está doente, você está dando ouvido ao diabo. Ele ainda continua dizendo o seguinte: não digas a ninguém que a doença assim é a vontade de Deus. Não diga que a doença é a vontade de Deus não, viu? É a vontade do ódio. É a vontade de Satanás. Se a doença se tem tornado vontade do amor, então o amor se torna ódio. Se a doença é a vontade de Deus, então o céu está cheio de doença. O raciocínio dele, não sei se vocês conseguiram pegar, o raciocínio dele é mais ou menos o seguinte: a doença só pode provir do ódio, porque a doença não é uma coisa boa. E se você diz que essa doença vem de Deus, então Deus é um ser odioso. Como Deus não é um ser odioso, Deus é um ser amoroso, logo não vem dele. Vem de quem? Do próprio Satanás. De modo que o ódio é essencialmente origem e causa do próprio Satanás. Não pense que se não é da vontade do Senhor. Não, porque Deus é Deus de amor. E um Deus de amor não quer lhe ver doente. Eu comparo isso muito ao chamado problema do mal. O problema do mal, as pessoas dizem o seguinte: como é que pode ser conciliado um Deus que é todo poderoso e ao mesmo tempo ele é todo amoroso e o mal existe?
Porque na cabeça dessas pessoas é o seguinte: se Deus é todo amoroso e o mal existe, significa dizer que Ele é todo amoroso, mas Ele não é todo poderoso. Ele ama muito, mas Ele não tem poder para tirar o mal, por isso que Ele não tirou. Porque se Ele fosse amoroso e todo poderoso, Ele tiraria o mal. Então só me resta uma solução nessa perspectiva: Deus é todo amoroso, mas não é todo poderoso, por isso que o mal existe. Ou existe uma outra opção: Deus, Ele é todo poderoso, pode tirar o mal, mas Ele não tira, sabe por quê? Porque Ele não é amoroso. Então isso é o chamado falso dilema do mal, porque na perspectiva dessas pessoas não pode existir um Deus que é todo poderoso, todo amoroso e o mal existir. Tudo bem, para e pense o seguinte: parece ser racional, né? Entretanto, de onde é que essas pessoas tiraram a ideia de que um Deus todo amoroso e todo poderoso não pode coabitar com a existência do mal? Com a Bíblia não tirou, porque a Bíblia fala de um Deus todo poderoso, fala de um Deus todo amoroso e do mal existindo. Então eles tiraram a ideia de um Deus ser todo poderoso, ser todo amoroso e o mal não existir de algum lugar que não foi a Bíblia. Logo, esse Deus é um Deus fabricado pela mente humana, e não um Deus que é revelado fielmente pelas suas sagradas escrituras. De modo que não existe dilema nenhum, não existe problema nenhum. Existe um Deus amoroso, existe um Deus poderoso e não existe, acabou-se. Ah, mas existe um problema aí. Não existe. O que existe é um problema na sua cabeça, em conceber ou não conceber um Deus todo poderoso, todo amoroso, e não vai existir. Então o problema está em você, e não no Deus que se revela na Bíblia. É a mesma coisa da existência do inferno. Muitas pessoas hoje têm negado a existência do inferno. Por quê? Porque Deus é amoroso. Aí você vai na Bíblia, a Bíblia diz o quê? Deus é amoroso, mas o inferno existe. Por quê? Porque a perspectiva e a visão que as pessoas têm de Deus impede que Ele, sendo amoroso, o inferno não exista. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o Deus corretamente compreendido, há um Deus que é todo amoroso e o inferno existe. Aí você fica: eita, é mesmo? Como é que pode um Deus todo amoroso e o inferno existir? Não, meu filho, você está pensando fora do que a Bíblia lhe diz. É o que as pessoas fazem no mundo. Voltando para o nosso assunto, a ideia de Kenneth Reagan é essa: um Deus que é todo amoroso não pode provir a doença dele. Só que para ele afirmar isso, ele tem que afirmar isso nas categorias do Deus que se apresenta na Bíblia. O Deus que se apresenta na Bíblia, como a gente evidentemente sabe, as doenças podem vir diretamente de Deus. Como Deus pode usar instrumentos como o próprio Satanás, ou outra coisa qualquer. Mas o ponto fundamental é a perspectiva de Kenneth Reagan a respeito de quem é Deus. É uma perspectiva diferente do que a Bíblia apresenta quem é realmente Deus. Isso só parece fazer sentido quando a gente não compreende o Deus que se revela na Bíblia. A gente faz o quê? Abandona aquilo que Deus diz quem é na Bíblia e vai na onda de Kenneth Reagan. Diz: eita, realmente é. Ou seja, a gente tem que redefinir Deus, a gente tem que redefinir o amor de Deus, a gente tem que redefinir o poder de Deus, para que as coisas pareçam não fazer sentido. Na Bíblia, Deus ser todo amoroso, Deus ser todo poderoso e o mal existir, não tem contradição nenhuma. Por quê? Porque a Bíblia diz assim. Só há contradição numa perspectiva de um Deus fabricado pelos próprios homens. Então Kenneth Reagan diz o seguinte: a doença é o quê? Origem satânica, ela é odiosa, você não pode conceber que um crente tenha ela. Mas vamos ver então outras afirmações. Veja o que ele diz, deixa eu ousado. Não tive um só dia de doença em 45 anos, a não ser a doença da mentira. 45 anos nunca adoeceu. Ah, que coisa boa. Mas ele vai e já, no mesmo tempo, ele relativiza o que ele disse. Não disse que o diabo não me atacou. Eu não disse isso não. Quem é que traz a doença? O diabo. Então o diabo deu os seus ataques. Mas antes do findar do dia, já estou curado. Que coisa linda.
Então a doença dele não durava 24 horas não. No raiar da noite, aí diz, eita, está acabando o dia, a doença aí, porque está acabando o dia. 45 anos. Nunca teve uma doença que durou mais de um dia. É ou não é um mentiroso? Veja o que diz o nosso Fala Mansa. Não é a banda Fala Mansa não. É o nosso amigo Henrique Soares, Fala Mansa. Ele diz o seguinte: até Cristo morrer por nós, éramos amaldiçoados pelas doenças, enfermidades, males e misérias. Agora não, fomos curados pelas feridas do Senhor Jesus. O perdão dos pecados e a cura de enfermidades foram conseguidos no mesmo sacrifício do Senhor, afirma o missionário. O que é que ele está querendo dizer? Lembra daquele texto de Isaías, né? Que Deus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Lembra desse texto, né? Pronto. Ele está dizendo, esse texto é uma afirmação da nossa cura espiritual e da nossa cura física. De modo que se hoje você ainda continua doente, significa dizer que você não está tomando posses das bênçãos salvíficas que Deus já conquistou em Cristo. Quais sejam essas bênçãos? Temporais e eternas. Eu acho interessante, aqui eu vou me antecipar um pouco. Lembre do seguinte, outra coisa que eu quero enfatizar. O nosso estudo hoje é muito mais descritivo do que prescritivo. Em outras palavras, hoje a gente vai muito mais falar do que eles acreditam do que combater os seus erros, tá? Mas vez ou outra eu vou falar algumas coisas aqui. Pense no seguinte, ele está querendo dizer que em Cristo nós temos as nossas curas físicas garantidas. E se não temos, ele não diz nessa frase, posteriormente a gente vai ver um pouco mais isso claro. Mas se não temos é porque nós não possuímos ou não quisemos adquirir os benefícios que Cristo já conquistou. Agora pense, por exemplo, lembra lá de, não sei se é a 1 Timóteo ou a 2 Timóteo, onde o apóstolo Paulo diz, olha, para Timóteo, eu sei que você está doente, tome um vinhozinho, não é isso? Esse apóstolo Paulo é um brincalhão. Em vez de dizer para Timóteo, rapaz, você está doente, Timóteo, rapaz, por que você não se beneficia das pisaduras de Cristo que você foi sarado? Porque Paulo pediu para ele tomar um vinhozinho. Que homem mais... Rapaz, o apóstolo Paulo não soube ensinar direito os ensinamentos de Cristo, não. Pediu para tomar um vinhozinho, ao invés de pedir para que ele tomasse posse das bênçãos curandeiras do Senhor. Como é que os teólogos da teologia da prosperidade lidam com esse texto? Que o apóstolo Paulo teve uma chance tremenda de aplicar o texto de Isaías à vida de Timóteo e pedir para que ele cresça e fosse curado, e ele simplesmente cede, diz, não, Timóteo, tome um vinhozinho para que você possa ser curado. Fica aí a pergunta. Ainda diz o nosso Fala Mansa R.R. Soares, as coisas tomaram um novo rumo em minha vida. Aqui ele está falando dentro de um contexto de que ele passou 2 anos, se eu não me engano, lutando contra uma rinite alérgica. E ele disse que ficava lutando tal, e dizia, Senhor, como é que posso? Eu sou utilizado para curar as pessoas e tal. E simplesmente eu continuo aqui com essa minha rinite alérgica, faz 2 anos que eu te peço e nada acontece. Mas chegou um momento que ele diz, as coisas tomaram um novo rumo em minha vida, a fé tornou-se viva e real. Eu havia aprendido o que faltava para tomar posse da bênção. Fica atento aí, meu irmão. Já não era mais o mesmo. Aquele que vivia se queixando a Deus, que não entendia que em Cristo todas as coisas são minhas,
e nele eu sou o Senhor de qualquer situação em que me encontrar. Veja o que o cara estava falando. Em Cristo, ele tem domínio sobre qualquer situação. Qualquer situação que ele se encontrar, porque ele está em Cristo, ele é Senhor de qualquer coisa. Seja doença, seja algum problema financeiro, o que for, ele é Senhor da situação. Veja como a teologia da prosperidade lida com a questão da doença e da saúde. Veja como esses ensinamentos têm implicações terríveis para a vida daquelas pessoas que estão ouvindo. Porque se a pessoa não é curada, o que acontece? Satanás está atrás de mim, eu não tenho entendido e me apossado das bênçãos de Cristo. A pessoa vai achando que não tem salvação, e vai, enfim. Se achar que não tem salvação nesses ensinos, realmente está num bom caminho. Mas daí nós então passamos para um novo tópico, agora saindo da questão da doença, saindo da questão da doença e da saúde, nós vamos para um outro tema que também é muito caro aos teólogos do neopentecostalismo ou aos propagadores do neopentecostalismo, que é a pobreza e a riqueza. Como é que os neopentecostais lidam com a pobreza e a riqueza? Veja o que diz Edir Macedo. A Bíblia diz que Jesus deu o seu sangue para salvar a humanidade. O sangue de Jesus é Ele mesmo, sua vida, seu sacrifício. Costumam afirmar que o dinheiro é o sangue da igreja. E ele vai explicar o porquê. Pois carrega consigo parte das vidas das pessoas. Para você ter dinheiro, você tem que ter o quê? Tempo, tem que suar, tem que ter inteligência, esforço para conseguir. É este aspecto a que me refiro. O que é que ele está querendo dizer? O esforço de Cristo, que demonstrava a total dedicação dele, estava onde? Em ele dar o seu sangue, a sua vida. O esforço da igreja, a dedicação de que a igreja está dando a sua vida, está onde? No seu dinheiro. Porque o dinheiro implica em quê? Que a pessoa trabalhou, que a pessoa exerceu a sua inteligência, que a pessoa teve que se esforçar muito. Então o sangue da igreja é o dinheiro. Assim como a vida de Cristo estava no sangue, assim a igreja tem a sua vida no dinheiro. Você quer demonstrar amor realmente por Jesus Cristo? Você, como igreja do Senhor, tem que dar o seu dinheiro. O que caracterizou a dedicação de Cristo? A morte. O que caracteriza a dedicação da igreja? O dinheiro. Veja a ideia do cidadão. Agora vem lá o Fala Mansa, R.R. Soares. Ele diz o seguinte: prefiro que digam que eu prego o evangelho da prosperidade, pois, na verdade, esse é o evangelho que eu propago. Sabemos que a palavra do evangelho significa boas novas. Então, ensino as boas novas da prosperidade, saúde, santidade e do sucesso completo em Jesus Cristo. Pode me acusar. Para mim, eu só acho até um elogio. Pior, diz ele mais na frente, se eu tivesse propaganda aí doença, miséria, desemprego. Eu prefiro estar propagando isso. Veja como essas pessoas entendem o que é os ensinamentos da palavra de Deus. Ele não tem problema nenhum em associar o evangelho, a boa notícia de que você foi curado de uma doença passageira. Ele acha que isso é o evangelho. Então aqui nós podemos perceber, por exemplo,
como eles compreendem o papel da riqueza. O que é a riqueza? São as bênçãos que Deus dá por causa do evangelho pleno. Um evangelho pleno é um evangelho que abençoa financeiramente. Ed Macedo vai mais longe ao dizer que o esforço da igreja é o dinheiro. Dê dinheiro e mostre seu esforço. Pare e pense, por exemplo, quando eles falam de dízimo. O dízimo é o quê? Um meio de você fazer o quê? Barganhar com Deus. Quanto mais dízimo você dá, você pode entrar em juízo com Deus. Lembra lá do texto de Malaquias, né? Fazei prova de mim. Se eu não abrir as portas do céu, eu não vou vos abençoar, tal. Então perceba o que é que diz os teólogos do neopentecostalismo. Dê uma oferta e depois, se nada acontecer, você vai direto a Deus e entra em juízo com Ele. Deu? Rapaz, tem negócio melhor, meu irmão. Você vai investir o seu dinheiro na bolsa de valores, aí dá o coronavírus, você perde quase tudo. Você vai investir o seu dinheiro, por exemplo, num carro, o cara vai lá e rouba. Você vai investir o seu dinheiro em abrir um supermercado ou um mercadinho onde você mora. Aí o cara vai lá, tem um prejuízo, ganha a receita, pá. Nada melhor do que você pegar a sua indenização. Você foi demitido. Os teólogos da prosperidade, a melhor coisa, o melhor investimento que você tem para fazer é pegar o seu dinheiro e dar todinho na igreja. Porque aquilo ali é garantia bíblica de que você necessariamente, inevitavelmente, essencialmente, irá acontecer que você vai ter muito mais do que você deu. E eu vou me arriscar investindo em coisa? Não, vou dar na igreja, pá. E Deus, que é o dono do ouro e da prata, Ele irá nos dar conforme a nossa fé, a nossa dedicação em imprimir as riquezas na nossa igreja local. Outro ensino muito caro aos teólogos do neopentecostalismo é relacionado às forças do mal, a questão da batalha espiritual. Paulo Romeiro, comentando esse assunto, diz o seguinte: a partir da década de 1980, grande parte da igreja evangélica passou a ser fascinada pelo mal e pelas formas de combatê-lo. O diabo tem seu lugar garantido no culto, pois é o causador do fracasso, da doença, da miséria, dos vícios, dos adultérios, dos desentendimentos entre o casal. Eita! Dá até pena do diabo, né? Coitado do diabo, bicho. Tudinho é um bichinho. Um pastor da igreja que eu fazia parte, ele dizia: oxe, uma vez chegaram na igreja e viram o diabo chorando lá atrás da igreja. Aí foi perguntar a ele: por que é que você está chorando? Não, é porque todo mundo bota a culpa em mim. Coitado do diabo, está chorando lá atrás da igreja. Tudo é culpa do diabo. Então, essa ênfase demasiada no mal como origem direta de Satanás e todos os problemas como origem do próprio Satanás distorceu a perspectiva bíblica das coisas. Mas vamos lá ainda sobre o que eles falam a respeito desse assunto. Paulo Romeiro ainda diz: no pacote da batalha contra o mal, veio a chamada quebra de maldições hereditárias, uma doutrina que ensina que as adversidades, os pecados e as enfermidades na vida da pessoa provêm do pecado de seus antepassados. Eu acho que o pessoal gostou dessa história aí, né? Disse: realmente, bicho, o diabo, coitado, todo mundo bota a culpa nele, rapaz, o bichinho está triste lá atrás da igreja. Vamos pelo menos compartilhar, foi nossos antepassados também, diabo, tá bom. Então veio a doutrina da maldição hereditária. O que é que ensina a doutrina da maldição hereditária? Que se você tem algum problema na sua vida,
foi por causa dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós. Então você tem que pesquisar. Não é tão simplesmente você achar, não é culpa minha não. Não é qualquer tipo de quebra de maldição não. Você tem que tentar identificar quem foi o miserável. Você tem que fazer uma teologia genealógica. Tem que puxar lá com o pessoal para ver se quebra essa maldição que veio desse pessoal. Por exemplo, foi meu tataravô. Eu não sei nem como é o nome do meu tataravô. Eu vou para o meu tataravô, pergunta a minha avó pergunta onde dizer quem. Foi ele que tinha o espírito de bebo, né? Vou agora lá no pastor da igreja. Pastor, descobri quem era o danadinho. Pedro Alves Cabral. Meu vovozinho. Foi quem era? Bebarrão. Foi agora sim você vai ser curado. Você descobriu quem é. Então, peça perdão pelo pecado dele. Então o cara vai lá e pede perdão pelo pecado dele. Veja que doidice. Havia uma história semelhante a essa lá em Ezequiel capítulo número 18, quando Ezequiel diz assim: eu ouvi dizer entre vós, os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram os dentes. Ezequiel estava lidando com um tipo de problema desse. O pessoal está dizendo aí de maldição hereditária. Talvez tenham compreendido demasiadamente o texto lá dos 10 mandamentos, né? Que se você pecava, a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aí talvez os israelitas não tenham compreendido tão bem esse texto. Aí Ezequiel vem lá, Ezequiel capítulo número 18, e tenta corrigir. Eu estou ouvindo entre vocês que os pais comem uva verde e os filhos embotam os dentes. Ou seja, os pais pecam e os filhos têm as consequências do pecado, ou os filhos mesmo é quem são considerados pecadores. Aí Ezequiel diz-lhe: a alma que pecar, essa morrerá. Está lá em Ezequiel capítulo número 18. Então, diferentemente do que a Bíblia nos apresenta, esses ensinamentos vem dizer, não, você tem que fazer uma espécie de regressão espiritual e saber quem foi o danado do seu antepassado que lhe deu esse tipo de erro. Uma ênfase demasiada no mal. Ainda sobre essa questão das forças do mal, não pense que simplesmente existe essa forma de você regredir aos seus antepassados para lidar com esse problema do mal que você tem na sua vida. Paulo Romeiro fala ainda de outras, né, que a gente já conhece. Existe uma forma de o fiel obter a bênção e ter uma vida de vitória. Fazer campanha dos 7 dias, ou passar pela sessão do descarrego. São formas de você obter a vitória sobre o mal que é na sua vida. Veja o que o bispo de Macedo diz a respeito de alguns problemas, alguns males que existem na vida das pessoas. Veja lá. O bispo de Macedo acredita que a maioria dos casos de pessoas viciadas em tóxicos, bebidas alcoólicas, cigarro ou jogo tem como responsável o Exu Pilantra, Exu Zé Pilantra. Então, se você está alcoolizado, ele diz, Exu Zé Pilantra, já conheço, esse miserável, é danadinho, a gente vai expulsar o Zé Pilantra agora. Ele vai categorizando o nome dos demônios. Ou o malandrinho, para os mais íntimos, você pode também chamar de malandrinho, você é um malandrinho, né? Ou outra dessa caixa, diz lá Paulo Romeiro. Prostitutas, homossexuais e lésbicas sempre são possuídos por pombagiras, diz o bispo Macedo. Ou Maria Mulambo. Como é que ele identifica esses demônios, hein? Pergunta, né? Que lá no culto ele pergunta, né? Como é o seu nome? Aí o cara, Maria Mulambo. De onde você veio? CEP. Aí o cara, tal. Tem e-mail. Já os responsáveis pela bancarrota e desgraça de alguém são os Exus do lodo.
da vala, entre outros. Eita, bichinho. Ele sai categorizando e tem que saber o nome do Exu do Lodo. Agora, eita, não é o Exu do Lodo não, ele não está saindo não, é Exu Malandrinho. Então você tem que identificar os demônios. Por isso que eles conversam com o demônio. Vamos bater um papo aqui, demônio. Aí eles começam a bater um papo lá, né? O que é que você está fazendo aqui? De onde você veio? Aí onde você está tem Wi-Fi? Aí começa a conversar. Quando o demônio acha que está se tornando íntimo, ele sai. Olha que fuleiragem. O demônio sem querer é expulso. Então veja, na perspectiva de Edir Macedo, para cada pecado que a gente comete, é algum demônio que está por trás. Ou alguma classe de demônio. Lembra lá de Essek Kenyon, do sincretismo religioso? De onde você acha que vem essas crenças de Edir Macedo? Da onde? Das religiões afro, né? Que fala lá dos espíritos, tem lá, né? Tranca-rua, não sei quem. Enfim, então veja que na perspectiva de Edir Macedo, e muitos desses propagadores do neopentecostalismo, sempre que há um mal na pessoa, é algum tipo de espírito demoníaco que está por trás. Ou seja, a pessoa não é culpada. No final das contas, quem é culpado é o próprio Satanás. No máximo, a pessoa só será culpada se ela não se apropriar das bênçãos que derrotam Satanás. Mas não é ela mesma que está praticando. E eu me lembro aqui, abre parênteses, de uma certa feita que eu estava numa igreja, e que o pastor, esse pastor, alguns conheciam a história dele, ele tinha adulterado, e no culto lá que ele estava, ele falando, pregando, ele disse: todos os espíritos do adultério saiam daqui. Para quem conhecia a história, sabia. Ou seja, ele não foi um adúltero, foi um espírito de adultério que entrou nele. A culpa não é dele, a culpa é dos espíritos de adultério. Veja como essa perspectiva tira, de alguma maneira, a ênfase na responsabilidade dos pecados que nós cometemos. Não é que a pessoa é um bebarrão que não sabe se controlar. É um espírito de quem lá? De Exu Zé Pilantra, que está por trás, ou para os mais íntimos, malandrinho. É assim. Quando você lida com o neopentecostalismo, outra coisa que você vê no neopentecostalismo é a supervalorização do homem. Isso fica claro, por exemplo, nas palavras do nosso missionário Fala Mansa, R.R. Soares, que diz o seguinte: primeiro de tudo, é preciso que você tenha uma autovalorização da sua pessoa. Lembra aí que algumas pessoas dizem: ah, rapaz, você está sem cabisbaixo porque você não se valoriza. Você tem que se valorizar mais. Você está com esse rapaz aí, você deveria se valorizar mais. Já ouviu alguém dizendo isso? Você tem que se dar mais valor. Até parece que o problema do homem é que o homem dá-se pouco valor. Não, o problema do homem é porque ele dá tão pouquinho valor. A Bíblia apresenta que o problema fundamental do homem é que ele se valoriza demais. Aí vem a pessoa e diz: não, você está se valorizando um pouco. Ou não está se valorizando nada. Mas voltemos. Primeiro de tudo, é preciso que você tenha uma autovalorização de sua pessoa. É ensinado em todas as partes que nós não valemos nada para Deus, que somos seres sem a mínima expressão diante dele, e que somente por misericórdia é que ele nos salva. Veja bem, todos creem que Jesus pagou um alto preço para nos resgatar, o que é verdade. Mas se o preço pago foi alto, é porque nós temos um alto valor para o Senhor Deus. Não se paga tanto por aquilo que tem pouco valor. Veja como o raciocínio do pessoal parece ser interessante. Quem foi que morreu por você? Hein?
Cristo é uma pessoa de pouco valor ou de muito valor? Logo você é uma pessoa? É o raciocínio de R.R. Soares, não o raciocínio bíblico. O raciocínio bíblico não é que Cristo morreu por você porque Ele era a melhor coisa de Deus contra a melhor coisa que Deus queria, que éramos nós. A Bíblia apresenta que Cristo morreu por nós porque a única maneira de apaziguar a ira de um Deus muito irado contra seres humanos rebeldes só poderia ser de um próprio Deus que poderia expiar o pecado do mundo. Pare e pense nisso. Não tem nada a ver com nós e o nosso valor. Tem a ver com a afronta a Deus. Você pecou contra um Deus que é o quê? Eterno e infinito. Você acha que um ser humano ou um anjo que foi criado, ele poderia vir e morrer e nos substituir? Não, porque um anjo é criado, ele não poderia fazer um sacrifício que tivesse um aspecto de apaziguar uma desobediência eterna. Cada pecado que nós cometemos contra Deus é um pecado contra um ser eterno, logo requer um sacrifício de uma pessoa que seja eterna. Não tem a ver com o nosso valor, tem a ver com a ira apaziguada de Deus. Não tem a ver, em primeiro lugar, com sermos muito valorosos. Tem a ver com um Deus que está muito irado, e a única maneira de apaziguar a ira desse Deus é o próprio Deus fazendo-se carne e apaziguando a ira dele. É interessante que isso vai contra todo tipo de contrassenso no mundo antigo, porque no mundo antigo, quando você vinha e pecava contra um Deus, por exemplo, o Deus Hermes, que é o Deus da linguagem, da interpretação, daí vem a hermenêutica, então você tinha que sacrificar algo para Hermes ficar apaziguado. Quando você queria ter uma viagem no mar muito legal, você tinha lá o Deus que eu me esqueci, não sei se é Netuno, mas tinha lá o Deus dos mares. Então você sacrificava, eu quero ter uma viagem boa, sacrificava. Você oferecia um sacrifício para que Deus, ou os deuses da época, se apaziguasse, se tornasse favorável a você. A Bíblia vem, distorce tudo que era feito no mundo antigo. O próprio Deus, para apaziguar a sua própria ira, envia o seu próprio Filho, que também é Deus, para apaziguar a ira que tinha contra nós. Totalmente diferente. Por isso que quando Paulo diz assim, que Ele é o justo e o justificador daqueles que têm fé nele, Romanos capítulo de número 3, quando ele diz isso, é totalmente contrassensual, porque a ideia é que uma pessoa que quer apaziguar a sua ira, ele oferece um sacrifício, mas na Bíblia, a pessoa que deveria oferecer o sacrifício, ela mesma não pode oferecer, porque ela é pecadora, porque ela é uma pessoa que não é eterna. Então tem que o próprio Deus vir ser o justo e o justificador daqueles que têm fé nele. Se você, é porque o Brasil é uma esculhambação só, mas em tese, existe na legislação brasileira que uma pessoa que está comprometida com um determinado caso, aquela pessoa, se ela for um juiz, ela não pode julgar aquela causa. Evidentemente que Gilmar Mendes desmente isso que a gente está dizendo, lá o juiz do Supremo tem coligação com os caras lá que ele dá habeas corpus, julga, faz tudo, não se diz impedido. Tem lá Dias Toffoli, quando foi julgar José Disseu, ele mesmo era padrinho de José Disseu, José Disseu era padrinho dele, eles dois trabalharam juntos por anos. Para dele, vou julgar José Disseu, vou me considerar impedido. Por quê? Porque quando eu for julgar essa causa, o que é que vai acontecer? Eu tenho um amigo, eu vou julgar a causa de um amigo. Você acha qual é que vai ser a minha sentença dele? De absolvição e de condenação. Adivinha o que é que aconteceu lá no Supremo Tribunal Federal? O que é que Dias Toffoli fez quando foi julgar José Disseu? Ele condenou ou absolveu? Ele absolveu. Que interessante, né? Eita, que ninguém esperava. Ele deveria se considerar impedido. Assim acontece, por exemplo, suponhamos que eu chegue na casa de um juiz e eu, menorzinho, brigue com o filho do juiz. Aí me levam para julgamento. Quem vai me julgar é quem? O pai. Você acha qual é que vai ser a minha sentença? De condenação. E ele vai vir com tudo.
Por isso que ele deve ser impedido de me julgar, para que haja um julgamento imparcial. Volta para a Bíblia. A Bíblia diz que nós pecamos contra Deus. Aí você pensa assim: então Deus não pode me julgar, porque se Ele me julgar eu estou frito. Não é isso? Mas se Deus vai colocar de lado, quem é que vai nos julgar? Porque Ele é o juiz de toda a terra. Então só tinha Ele para nos julgar. Mas a Bíblia diz que Ele é o justo e o justificador daqueles que têm fé nele. Nós ofendemos Ele quando nós nos deparamos diante do tribunal dele e dizemos: estamos ferrados, estamos acabados. Mas Ele mesmo é o juiz que nos absolve. Ele foi o mais ofendido e Ele mesmo foi aquele que propôs o seu próprio Filho como sacrifício em nosso favor. Mas para R.R. Soares, o sacrifício de Cristo tem a ver com nossa valorização e não com a santidade de Deus, com a bondade de Deus, com a graça de Deus. Tem a ver, você é muito valoroso. Eu olho para Romanos e digo: Deus é muito valoroso, Deus é muito bom, Deus é muito santo, Deus é muito misericordioso. R.R. Soares olha para Romanos e diz: como nós temos valor? Em alguma medida todo ser humano tem valor, porque todo ser humano é criado à imagem de Deus. Mas Cristo não morre porque o homem tem valor. Cristo morre exatamente pelo contrário, porque o homem não tem valor algum. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós valorosos, sendo nós ainda pecadores. Nada tem a ver com a nossa valorização. Então, a teologia da prosperidade tem uma ênfase muito grande que você vê aí, aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus planejou. A cor dessa pele, o seu cabelo, cada vez mais. Então você é linda aos olhos do Pai. A ideia de supervalorização do homem, em detrimento. Por isso que as meninas hoje são muito mais tratadas como princesas, princesas do papai, princesas do papai celeste. Enfim. Então há uma supervalorização do homem no neopentecostalismo. Como o próprio R.R. Soares reconhece, né, que as outras dizem: o homem não é nada diante de Deus para conquistar a salvação. Ele diz: não, o homem tem muito valor, tanto é que Cristo morreu por ele. E por fim, se eu não estiver enganado, a fé é principalmente um instrumento das bênçãos temporais. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Está associado sempre, você ouve a palavra de Cristo, você se apropria e tem a salvação. Como ouvirão daqueles que nada ouviram? Como pregarão se não há quem pregue? Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, do que anunciam as boas novas. A Bíblia está dando uma ênfase: para você ter fé, é necessário que você ouça a mensagem do Evangelho, a mensagem de paz, a mensagem das boas novas. Mas veja o que a teologia da prosperidade diz a respeito, principalmente qual o papel principal da fé. A respeito disso, Marisa Tavares diz o seguinte: a teologia da prosperidade valoriza a fé em Deus como meio primordial de se obter o sucesso no campo material. Ser feliz é ter riqueza, saúde física e alcançar tudo aquilo que deseja. A pobreza e a doença não fazem parte da vida do cristão, uma vez que caracteriza a falta de fé ou a presença do pecado. Então, na perspectiva do neopentecostalismo, quando vocês falam para essas pessoas a respeito da fé, ela entende algo completamente diferente. Na perspectiva dela, a fé é um instrumento para obter as bênçãos temporais de Deus. É só isso. Então, uma pessoa que é neopentecostal chega para você: tenha fé, está dizendo: tenha fé que o seu emprego você vai conseguir, tenha fé que sua vida financeira vai mudar, tenha fé que você vai ser um grande empresário. Eles confundem o que um autor, não me lembro quem, mas eu li ou ouvi, não faz uma distinção entre otimismo e esperança.
Otimismo é aquilo que o cara diz assim para Davi: Davi, olha, você vai ser um grande músico, reconhecido no mundo todo. Isso é otimismo. Pode ser e pode não ser. Esperança é a certeza de algo que vai acontecer. Haverá novos céus e nova terra. Essa é a minha esperança. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Nada pode impedir isso, porque foi Deus quem garantiu isso. Então, otimismo é uma coisa, esperança é outra. E muitas vezes a gente atrela uma coisa a outra, e o que os teólogos da prosperidade fazem, eles atrelam o otimismo, ou um otimismo, bota aí entre aspas, né? Antibíblico, de que coisas grandes e maravilhosas vão acontecer na nossa vida, porque isso é promessa de Deus. E aqui nós encerramos só simplesmente deixando alguns textos aqui que têm sido os textos principais dos neopentecostais. Então, se vocês quiserem aí bater foto, pegarem os slides que está aqui no computador, enfim, está aí à disposição de vocês. Alguma dúvida? Por isso que a gente vê muito falando de fé no meio neopentecostal, porque a fé para eles tem uma conotação diferente do que normalmente a gente tem visto. A fé não é tão simplesmente a confiança em Deus. A fé é a confiança para obter as bênçãos temporais de Deus. É simplesmente um instrumento para adquirir coisas. Alguma dúvida? Então vamos encerrar nesse momento orando ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque foi do Teu agrado mais uma vez encerrarmos esse momento de estudo, nos alimentando da Tua palavra, percebendo os erros que são desvios das Tuas santas Escrituras, ó Pai. Que Tu nos ajude, ó Deus, a sermos instrumentos de trazer luz pela ação do Teu Espírito Santo para aqueles que estão na cegueira do neopentecostalismo, ó Pai. Muitos de nós poderiam até ter sido influenciados ou mesmo ter sido ensinados por essas doutrinas heréticas, mas pela Tua graça, Tu nos resgatou de lá e nos estás dando a oportunidade para aprendermos, para sermos instrumentos de resgate para outras pessoas que estão nesses erros, ó Pai. Ajuda-nos a, com humildade, sabermos que não foi pelos nossos esforços, não foi pelo nosso pensamento alto ou pela nossa inteligência, mas foi pela Tua graça que Tu nos tirou de lá, foi pela Tua graça que Tu nos colocou a conhecermos a luz. E nós te somos gratos por isso e te louvamos a Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.